no terceiro dia, um anjo desceu e o chamou, e ele, pela graça de Deus, ressuscitou, garantindo a redenção e salvação prometida a todos nós. Já ressuscitou. Amém, crianças? E assim Jesus se entregou por nós, por toda a humanidade. Nesse momento, vamos fazer uma oração. Querido amado Pai, graças somos por o Senhor descer nesta terra e vir aqui resgatar a todos os seus filhos, a toda a humanidade, e que nós possamos sempre estar ouvindo a sua voz, ouvindo o clamor que vem da sua palavra para nos resgatar, e que estejamos sempre dispostos, Pai, a te servir, seja em qualquer momento de nossas vidas. Pois sabemos que há pouco tempo o Senhor está aqui para nos vir buscar. Obrigado por esse amor que o Senhor depositou a cada um de nós e que nós possamos sempre te amar da mesma maneira, assim como o Senhor nos ama. É em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Sábado, irmãos. Nosso cordial bom dia. É muito bom estarmos na casa de Deus mais uma vez esse sábado. Um agradável dia de primavera, há muitos anos, um homem se achava em pé, submetido ao julgamento diante do governador romano. Vestia um despojado manto de cor púrpura que alguém lançou sobre seus ombros. Suas mãos estão presas por trás do dorso e encravada em sua testa encontra-se uma coroa de espinhos. Do lado de fora, parecem ouvidos os clamores da multidão impassível. O governador ergue-se para declarar o veredito da corte. Ao erguer a mão, ordenando silêncio, a multidão expecta em casa. Apresento-vos o homem, inicia a voz clara e bem imposta no compor de autos. Mas vocês devem saber que não encontrei nele qualquer fato. O veredito é recebido
com uma onda de vaias e risos grosseiros. Alguém lá no meio da multidão grita: crucifica-o! Crucifica-o! Agora eu quero levar vocês a outro tribunal. No ano de 2001, em dezembro, um homem é preso sob a acusação de ter matado 4 mulheres com base em evidências em DNA. O nome dele é Gary Weaver, ou mais conhecido como serial killer Big Weaver. Gary, ele nasceu num lar tanto muito conturbado, os pais dele eram muito agressivos, o que favoreceu a ele ter a sua primeira tentativa de homicídio aos seus 16 anos. Em julho de 1982, foram um dos primeiros assassinatos dele. Ele matou uma mulher e jogou seu corpo no rio. O auge dos assassinatos dele, quando ele começou a matar muitas pessoas, foi entre 1982 e 1984. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia por que ele estava fazendo isso. Ninguém sabia que era ele, porque apareceu vários corpos em volta do rio. E a polícia começou a ficar extremamente desesperada. E ela ficou numa situação tão complicada que a inteligência policial não conseguiu resolver este caso. A polícia pediu ajuda de ninguém mais, ninguém menos que Ted Bundy, o mais intrigante serial killer dos Estados Unidos. Depois dele ter descoberto que a polícia tinha pedido ajuda a outros serial killers, Gary saberia que ele teria que sofrer a pena de morte. Então, ele acaba fazendo um acordo com a juíza do caso, que se ele colaborasse, ele não morreria, mas sim teria a sentença de prisão perpétua. Depois de ter colaborado com isso e ter confessado que ele matou mais de 60 mulheres, em alguns lugares dizem que ele matou mais de 60, outros mais de 70, não é um caso assim, de números confirmados, mas ele foi sentenciado por 48 prisões perpétuas. Depois disso, ele foi levado ao júri popular que tem nos Estados Unidos. E muitas pessoas chegaram nele e falaram: você deveria morrer no inferno, você é um desgraçado, um monstro, por que você está vivo? Você não devia existir. Muitas daquelas pessoas eram parentes das vítimas que ele lembrou. Mas chegou um senhorzinho, um suspensório, barba, chegou até ele e falou: olha, eu sou cristão e eu terei que exercer algo que eu não queria ter exercendo. Vai ser muito doloroso para mim, mas eu sei que eu tenho que fazer. Eu tenho que te perdoar, é o mandamento do perdão. Então, sinta-se perdoado. Naquela hora, algo surpreendente, maravilhoso, improvável, que não deveria ter acontecido, aconteceu. Ele chorou. Gary Weaver, um psicopata, uma pessoa que não tem a reação química formada no cérebro dela para que ela chorasse, chorou. Aquele assassino chorou porque pela primeira vez alguém viu nele mais do que seus filhos. Aquele homem, acostumado com a dor que ele causava nas vítimas, endurecido pela maldade de seu coração, chorou. Chorou porque nunca esperou ouvir isso. Chorou porque aquele perdão desenhou. Chorou porque ali, pela primeira vez, ele sentiu o peso da graça. O pai daquela vítima seguiu o exemplo de Jesus. Ele decidiu romper o ciclo de ódio com o poder do amor. Agora, eu convido os irmãos para que abram a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Alguém gostaria de ler bem alto para nós? Lucas, capítulo 23, versículo 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram fora. Esse verso, ele fala sobre o perdão. O perdão é algo que escandaliza o mundo. E ainda mais o perdão que vem de alguém que foi profundamente ferido. Vocês acabaram de escutar uma história real e forte, mas que terminou com eu te perdoo. A história da cruz é o maior escândalo de todos os tempos. Jesus, o Filho de Deus, sem pecado, se entrega pelos pecadores, enquanto ele era zombado,
Ele não amaldiçoou e não pediu vingança. Ele disse: Pai, perdoa-lhes. E o mais chocante, ele não disse isso depois que eles se arrependeram, mas no meio do sofrimento. Isso foi o que o pai daquela vítima fez. Ele não esperou o assassino pedir perdão, ele decidiu amar no meio da dor. Irmãos, é isso que o perdão de Deus faz conosco. Ele é um perdão que transforma. Ele olha para os nossos pecados e ainda assim nos chama de filhos. O pecado, ele não ignora o mal. O perdão é uma decisão de vencer o mal. E você? Já experimentou o perdão que vem da cruz? Já chorou quando viu Jesus dizer: Eu te perdoo, mesmo sabendo tudo sobre você? Porque quando entendemos isso, não tem como continuarmos os mesmos. Nós somos chamados a perdoar como fomos perdoados. O pai daquela vítima seguiu o exemplo de Jesus. E nós? Nós estamos seguindo o exemplo de Jesus? Jesus morreu por nós quando ainda éramos inimigos dele. E agora ele nos convida a perdoar, mesmo quando isso parece impossível. O mundo não entende esse tipo de amor, mas esse amor que salva, é esse amor que muda vidas. Foi esse amor que veio direto da cruz em forma de perdão. Do alto da cruz, ele via tudo. Os céus sabiam o que entendia ali. O Verbo eterno, o Filho amado, o Rei que criou o madeiro que sagrado. E, no entanto, o céu não se rasgou. Os anjos não vieram em socorro. O raio não cortou o chão. Não houve